Tá? Esse conceito aqui, tá? O tema de hoje é Roshem, esse conceito. Roshem, a princípio, nós vamos traduzir como impressão. Não se apeguem à tradução, é só para a gente poder ter uma ideia antes da gente começar a desenvolver e falar sobre o tema, tá? Roshem. Outras duas palavras que a gente vai usar muito, tá? Yesh significa um significado tá? A ou existe, tá? Yesh, há ou existe, e ein em hebraico significa não há, tá? Então, essas três palavras são três palavrinhas-chave que vão nos ajudar no decorrer do nosso shiur. Então, Roshem, a princípio, impressão, Yesh, há, em hebraico quando eu quero dizer que existe, há, Yesh. Yesh li eu tenho, ou há para mim. Em li eu não tenho, não há para mim, tá? Então, em não há, Yesh, há. Tá? Ou existe. Então são três palavrinhas-chave que vão nos ajudar no decorrer do nosso show. Não se apegue a isso daqui, mas é só para a gente ter uma ideia, tá? Então vamos lá. Antes de Akadosh Baruch Hu, o sagrado, o eterno, bendito seja, criar o mundo, criar a existência, ou trazer a existência, né, as criações, o que havia? Segundo o livro Etz Chaim, significa árvore da vida, do Arizal, um grande cabalista, na parte 1, no portão 1, ele diz o seguinte, quero ler esse trecho do livro Etz Chaim, e nós vamos ver o que o Arizal fala textualmente. A gente, em vários shiurim, em várias aulas, nós temos falado desse ponto, né? O que havia, né? Claro que aí a palavra ver aí não é literal, mas o que havia, né? Só para a gente entender o que havia antes de tudo ser criado, né? E o Arizal, no seu livro, Etz Chaim, no portão 1, na parte 1, ele diz o seguinte: eis que antes das emanações serem emanadas e as criaturas serem criadas, a luz superior, simples, tinha preenchido ou preenchia toda a existência. Repito, eis que antes das emanações serem emanadas e as criaturas serem criadas, a luz superior simples tinha preenchido ou preenchia toda a existência. Continua Arizal. E não havia vazio, tal como há vazio. E um vácuo, mas tudo estava preenchido com essa luz, ilimitada, simples. E não havia tal parte como uma cabeça ou fim, mas tudo era uma luz simples, equilibrada, igual e uniforme. Essa foi chamada a luz do Ein Sof. E quando, sob a sua simples vontade, veio o desejo de criar os mundos e emanar as emanações para trazer à luz a perfeição das suas ações, seus nomes, suas denominações, que foi a causa da criação dos mundos, então o Ein Sof, o infinito, restringiu-se a si mesmo, no seu ponto médio, precisamente no centro. E ele restringiu essa luz e afastou-se para os lados que rodeiam aquele ponto médio. E lá permaneceu um espaço vazio. Agora esse vazio aqui coloca entre aspas, tá? O ar vazio e o vácuo, precisamente no ponto médio. Então o que ele está dizendo? Que antes de tudo ser criado, de haver as emanações, o que havia? Havia uma luz que preenchia tudo. Ou seja, não havia o que nós poderíamos chamar de espaço vazio ou vácuo. Essa luz, que eles chamam de luz superior simples, preenchia tudo. E quando o Akadosh Baruch Hu, quando o sagrado bendito seja, quando o Criador, que não tem princípio nem fim, resolveu criar, então o que ele faz?
de um ponto exatamente no centro, o horizonte, ele se restringe, de um ponto infinito ele restringe essa luz. Então, o que vai ficar aí, agora, entre aspas, vai ficar aí um vazio, que na Kabbalah nós chamamos de halal. Nós vamos tratar sobre essa questão hoje. Até então, para nós, ficou aí um halal, um vazio. Ele continua dizendo, eis que essa restrição foi igualmente ao redor desse ponto médio vazio, para que o espaço vazio circulasse uniformemente ao seu redor. Ele continua, e após a restrição, permaneceram um espaço vazio e vago. Novamente, um espaço vazio e vago. Precisamente no meio da luz do Ein Sof. Um lugar foi formado, onde as emanações, criações, formações e ações possam residir. O que o Arizal está dizendo, em outras palavras? Que antes dessa restrição da luz superior, não podia haver o quê? Emanações, nem criações, nem formações, nem ações. Nada disso podia existir. Então, para que isso pudesse existir, tinha que haver o quê? A restrição dessa luz. E a partir do momento que essa luz se restringe, que essa luz é limitada, é restringida, desse ponto médio, fica aí um halal. Vamos chamar de vazio, vamos chamar por enquanto de vácuo, fica aí. Onde vai poder, nesse vazio, ou nesse vácuo, existir as emanações, as criações, as formações e as ações. Todo? Então, resumindo até aqui, temos uma luz que preenche tudo, uma luz superior que preenche tudo. Sendo que essa luz preenche tudo, não pode haver nenhuma emanação, nenhuma criação, nenhuma formação, nenhuma ação. A Kadosh Baruch Hu, o sagrado, o eterno, o ser infinito, resolve restringir do ponto médio, do centro, essa luz, e daí vai gerar um halal, um espaço, ou chamar de vazio por enquanto, aonde vai poder emanar, onde vai poder haver as emanações, as criações, as formações e as ações, dentro desse halal, dentro desse espaço, tá? Da onde a luz foi retirada. Ele continua dizendo, então, da luz do Ein Sof, uma única linha pendeu do alto. Quer dizer o quê? Que essa luz se retira, tá? Essa luz se retira e ela vai descer, ela se retira desse ponto médio ou desse ponto central, tá? Vou fazer um desenho aqui que vai ajudar. Você tem a luz que preenche tudo, no infinito. E desse ponto central, essa luz é restringida, tá? Quando essa luz é restringida, gera-se um halal. E nesse halal vai poder descer a luz novamente dentro desse espaço. E quando essa linha descer, chamada de casa, essa linha chamada de casa, descer nesse halal, nesse espaço vazio, então as coisas vão começar a residir dentro desse espaço. Vai começar a haver o quê? Como a Arizal fala, emanações, vai começar a haver criações, formações e ações. Ou seja, na verdade nós estamos falando das dimensões, que vão estar dentro desse espaço. Isso tudo está ocorrendo dentro do ser infinito. Toda a criação está dentro do infinito, do Criador. Tá? Toda a criação está dentro dele. E o que ele fez para que houvesse essas criações? Limitou-se. Se ele não se limita, não pode haver criação. Toda criação é o quê? É um ato de bondade do Criador. É um ato de bondade do Eterno. Por quê? Porque
se há criação, se há mundo da formação, se há mundo da criação, Beriá, Yetzirá, se há Tzilut, se há Adam Kadmon, todos esses mundos só existem por conta dessa limitação, dessa restrição. Pois se, porventura, resolvesse a Kadosh Baruch Hu, o sagrado, não se restringir mais, tudo voltaria ao estado de anulação. E, novamente, só estaria ele, se podemos dizer assim. Porque falar desse conceito, falta-se palavras para falar desse conceito. Tá? Então, vamos pouco a pouco construindo a ideia. Onde eu quero chegar. Então, desce esse caso, tá? Essa linha, que pende do alto, a luz se restringe e vai descer essa linha. Tá? Eu coloquei aqui em vermelho aqui, tá? Vai descer essa linha, dentro do caso. E aí vai sendo formada as dimensões. E que vai ser ao mesmo tempo, essas dimensões vão ocultar a luz divina e vão revelá-la em níveis variados. Essas dimensões que vão ser formadas por essa linha que desce dentro do caso vão revelar e ocultar o Criador. Tá? Quanto mais alta é a dimensão, mais luz revelada. Quanto mais baixa é a criação, quanto mais baixa é a dimensão, menos luz revelada. Então, de cima para baixo, quanto mais nós vamos descendo nos níveis das dimensões, mais a luz vai se ocultando, mais o Criador vai se ocultando, mais essa luz vai ficando mais densa e menos revelada. Nós estamos numa dimensão onde a ocultação da luz é um nível altíssimo. Tá? Essa dimensão, o Lama Rocha, é o mundo da escuridão. Tá? Então, ele diz, uma única luz, uma única linha pendeu do alto, baixando para aquele espaço, esse halal, esse espaço, tá? Através dessa linha, que a gente chama de caso. Ele emanou, ou seja, vem aqui o conceito de emanação, ele criou, ele formou e ele fez todos os mundos. Tá? Essa linha que vai descer, vai criando todas as dimensões. Tá? Antes destes 4 mundos, no Ein Sof, havia ele e o seu nome, que são um, em maravilhosa e oculta união, e até nos ângulos mais próximos a ele. Não há força nem realização em Ein Sof, no infinito, pois não há mente criada que o possa alcançar, pois ele não tem lugar, limite ou nome. Bom, esse primeiro ponto, né, que a gente está traçando aqui, então, quando essa luz é restringida, o que fica? Halal. Halal, que a gente chama de vazio. Então, para nós, há um vazio. Né? Ou seja, quando essa luz do Sol foi retirada, nos é dito que fica um vazio, um halal. E a pergunta é, pode existir algo vazio de fato? Essa luz foi retirada, então, o que nos é dito aqui fica um vazio. A pergunta é, verdadeiramente pode existir algo vazio de fato? Aqui se dá lugar a um conceito chamado Roshem. Aqui se dá lugar a um conceito chamado Roshem, que podemos traduzir, como eu falei a princípio para vocês, como impressão. Pois é algo que não se pode nem ver ou tocar, mas existe. Quer dizer, um Roshem é algo como uma impressão. Ou seja, não é algo que a gente pode ver, não é algo que a gente pode tocar, mas existe. Vamos ir construindo a ideia. Ou seja, até agora, que para nós ficou da retirada dessa luz do ponto central pelo Eterno, para nós fica um vazio. Mas a pergunta aqui é, pode existir algo vazio de fato? Então, isso daqui é o que os sábios vão, em cima disso vai construir uma ideia, um conceito chamado Roshem. Então, nós vamos aprender nessa aula que aquilo que a gente acha que está vazio, ou que nós dizemos não há, nesse não há, há. Por isso que eu falei que nós vamos usar 2 palavrinhas, como eu dei as traduções, yesh e em. Há e não há. Então, eu quero dar alguns exemplos para a gente ir depurando o conceito, para ficar melhor para a gente entender esse conceito de Roshem.
Bom, para entendermos esse conceito, vejamos alguns exemplos. Um bebê, há um midrash, há uma explicação, um comentário, dentro da literatura midrática, do acervo literário de Israel, que diz o seguinte: um bebê no ventre materno, um bebê quando está no ventre materno, esse midrash diz que lhe é ensinado no ventre materno toda a Torá. Ou seja, quando o neném está no ventre materno, esse bebê, é dito que vem um malá, vem um ser espiritual, e ensina para essa criança toda a Torá. Toda a Torá. Toda a instrução divina é ensinada para essa criança. Mas antes de nascer, vem o malá e lhe dá um golpe. E então, abrem aspas, esquece tudo que aprendeu. Olha a ideia. Vem o malá, ensina para uma criança toda a Torá, toda a instrução divina. E antes dessa criança nascer, vem o malá e golpeia essa criança. E essa criança esquece tudo. A pergunta que surge qual é? Para que todas essas horas de ensinamento do malá, de estudo, se no final das contas esse malá vai golpear essa criança e gamarra? Ou seja, essa criança não vai se lembrar de nada. Não tem lógica. Para que ensinar? Se na verdade, no final, você sabe que vai dar um golpe e a criança vai blackout, então, para que ensinar essa criança? Qual é a ideia aqui? Qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que nós achamos que essa criança esqueceu tudo que lhe foi ensinado. Ou seja, se algo lhe foi ensinado, quer dizer que ela foi preenchida. Correto? Quando vem esse malá, segundo essa explicação, e golpeia essa criança, e ela esquece tudo, é como se houvessem esvaziado essa criança aquilo que ela aprendeu. Correto? E o que a gente falou? Pode existir algo vazio de fato? Então, um segundo exemplo, para a gente colocar, e depois a gente vai construindo com os dois juntos. O segundo exemplo são as luchot, as tábuas da lei. Quantas tábuas houveram na história? 2. A primeira, escrita pelo dedo de Elohim. E a segunda, escrita por Moshe Rabbeinu. Bom, quando Am Israel vai receber por primeira vez a Torá, quando Am Israel vai receber por primeira vez a Torá, o que teve que haver? O que ocorreu? O que ocorreu? Primeira vez que Am Israel vai receber a Torá, está aos pés do Har Sinai, do Monte Sinai. O que houve? Houve toda uma preparação, houve toda uma purificação, desde a saída de Mitzrayim, desde a saída do Egito, houve toda uma purificação, o povo vai sendo purificado, e uma intensificação 3 dias antes da revelação, da entrega da Torá. Toda uma preparação, toda uma purificação, toda uma elevação espiritual, antes de receber essas primeiras tábuas. Grandes eventos, coisas sobrenaturais acontecem, mas o que ocorre? Ocorre o pecado do bezerro de ouro, o rei Taega. E o que acontece com essas primeiras tábuas, que Moshe Rabbeinu desce com elas? Moshe quebra essas tábuas. Então, podemos chamar essas tábuas que Moshe quebra de quê? Lembra da palavrinha que eu falei lá no início? Em, quer dizer, em, não há. Chamaríamos elas de em. Não há, ou seja, não estão mais as tábuas que Moshe Rabbeinu quebrou. Ou seja, um nível de revelação muito maior. As primeiras tábuas eram um nível de revelação muito maior. Era uma Torá bem menos codificada. Como os sábios disseram. Era uma Torá que ia ser dada para profetas. As pessoas estavam num nível altíssimo de Kedushá, de pureza, de santidade, e poderiam receber a Torá naquele nível. Então, Moshe quebra essas tábuas, ou seja, diríamos que essas tábuas não estão mais. Não é. E as segundas tábuas que Moshe Rabbeinu escreveu, essas nós diríamos que chamaríamos elas de Yesh. Existe, está aí. A pergunta é, o que ocorreu com toda a preparação, purificação e esforço para receber as primeiras tábuas? Luchot Arishonot.
que aconteceu com todo aquele esforço, com tudo aquilo que ocorreu, com toda a revelação, com todas as coisas sobrenaturais que ocorreram? O que ocorreu? Porque na segunda, nenhum evento, nada a ver. Alguém poderia dizer, Moshe fez 40 dias e mais 40 dias e de tsum, de jejum e tal, mas não tem nem comparação com toda a preparação que teve que haver ou que ocorreu na primeira recepção, nas primeiras tábuas. Bom, as palavras que foram faladas, né? O que aconteceu com as palavras que foram faladas? Porque os 2 primeiros mandamentos, Anohi, Hashem Eloquecha, Asher Hotzeti Kameres Nitram Beit Avadim, eu sou o eterno teu Elohim, te fiz sair da terra do Egito, Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai, não haverá outros deuses. O que aconteceu com essas palavras? O que aconteceu? Bom, aparentemente não permaneceram. Aparentemente isso não permaneceu. Ou seja, não restou nada delas. E, aparentemente não restou nada delas. A pergunta é, realmente é isso que aconteceu? A resposta é não. Ou seja, não existe no pensamento dos segredos da Torá lembram da palavra? Não há? Repito, não existe no pensamento dos segredos da Torá não há. Não existe isso daqui. Vamos já entender isso. Tá? Não há. Bom, ou seja, não há, desapareceu. Não existe esse conceito dentro da mentalidade dos segredos da Torá. Quer dizer que aquilo que para nós, aparentemente, nós dizemos não há, na verdade, nesse não há, que nós estamos dizendo não há, existe um yesh, existe um há, que nós chamamos de roshan. Em cada lugar onde algo ocorreu, ou cada coisa que se fez, mesmo que a coisa não esteja onde seria chamada de não há, na verdade, no ou seja, no não há, sempre há um yesh. Isso vai ficando claro para nós. Quero que vocês acompanhem meu raciocínio para a gente poder ir desenvolvendo o conceito. Lembrem que o tema é Roshan, impressão, que a gente traduziu no princípio. Qual é esse yesh que fica, algo não está mais para nós? Não estamos visualizando isso, não podemos apalpar isso. Então dizemos que algo não está mais. Sabe, dizem, dentro disso que você está dizendo, não há, há. Esse yesh, esse há, onde aparentemente não há, é o Roshan. Ou seja, aquilo não está mais fisicamente, mas aquilo deixou uma impressão, aquilo deixou um Roshan. Por enquanto estou traduzindo como impressão. Mas na frente nós vamos usar outras palavras. Quer dizer o quê? O Malá que ensinou a Torá para essa criança. E que depois desse mesmo Malá vem e golpeia essa criança quer toda essa Torá, que nós dizemos, o que nós dizemos para esse esquecimento? Para nós, não há. Mas, na verdade, o que ficou? O Roshan. Ficou a impressão disso que foi ensinado. É por isso que quando uma pessoa se depara com a verdade, o que está escrito, a tua justiça é uma justiça eterna, a tua Torá é a verdade. É por isso que muitos sábios da Torá disseram que aonde está a verdade? Dentro de cada um de nós. Como que a verdade está dentro de cada um de nós? Por quê? Porque esse ensinamento que foi transmitido para nós quando estávamos no ventre materno, o que ficou aí? O Roshan. Quer dizer que quando você ouve externamente algo que é verdadeiro, aquilo reacende o quê? O Roshan que ficou. Por isso, que quando uma pessoa ouve algo que é verdadeiro, ainda que ela não saiba explicar por que ela está dizendo que aquilo é verdade, ela diz assim, isso é verdade. Você nunca estudou isso? Como é que você está falando que isso é verdade? Na verdade, estudou.
Com quem? Com Ekmalach. Ou seja, as primeiras tábuas, ou seja, o conceito das primeiras tábuas do Lukot Arishonot, o conceito, né, de uma revelação menos codificada, permanece no mundo, o Roshem, até hoje. Quer dizer que o quê? Que toda a preparação que teve que ocorrer, que toda a purificação, que todo o esforço, nada disso existe hoje. Mas o que ficou? Tudo isso que foi feito, toda essa revelação da entrega da Torá, todas essas coisas sobrenaturais que ocorreram, o que isso causou? Isso deixou o quê? Um Roshem. Isso deixou um Roshem. Um outro exemplo, para a gente poder clarificar mais o conceito, é um ateu, que escreveu um Sefer Torah, um rolo de Torá, tudo bonitinho, de acordo com a Mará, perfeito, letras sobre um pergaminho kasher, propício para aquilo, tudo perfeito, de acordo com as regras que devem ser cumpridas ao escrever um Sefer Torah. Mas foi escrito por um ateu. O que a Halakha diz que deve ser feito com esse Sefer Torah? O que deve ser feito? Esse Sefer Torah, escrito por um ateu, ainda que esteja de acordo com todas as leis haláricas para escrever um Sefer Torah, um rolo da Torá, deve ser queimado. Por quê? Por quê? Por que deve ser queimado? Está tudo certo. Ou seja, o Yesh, né? O palpável, o Yesh, estamos vendo o Sefer, sim ou não? Estamos vendo o rolo da Torá, sim ou não? As letras estão no lugar, sim ou não? Escreveu perfeitamente esse ateu, sim ou não? Esse é o Yesh. Porém, ademais, além desse Yesh que nós estamos vendo, nós podemos perceber essas letras, o pergaminho. O que há? O Roshem que esse ateu deixou nesse Sefer. E qual o problema? E vem a pergunta, e qual é o problema desse Roshem que esse ateu deixou nesse Sefer? Ruim para o Sefer. Qual o problema? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? Por que eu tenho que queimar um Sefer Torah que um ateu escreveu? Dizem Rahamim, dizem sábios, que esse Roshem desse ateu que impregnou esse Sefer, impregna naquele que lê esse Sefer. Que leu esse rolo da Torá. Ou seja, o Yesh, vamos entender o conceito, o palpável, o perceptível, é o quê? Está dizendo para nós o quê? Bereshit bara Elokim. Está tudo certo. Está tudo certo. Palavras, pergaminho, toda essa história. Porém, além disso, há o quê? Há o Roshem que esse ateu deixou nesse Sefer Torah. A mesma coisa deve-se fazer com alguém que diz que a Torá é mentira, ou que uma palavra da Torá é mentira. Ou seja, essas ideias que essa pessoa tem, esses pensamentos que essa pessoa tem, ela deixa um Roshem nisso. Por isso que os sábios antigos, muitos sábios, ou a grande maioria, ou a maioria dos sábios antigos, o que eles faziam? Escreviam o seu próprio Sefer. Faziam questão de eles próprios escreverem os seus próprios Sefarim, seus próprios rolos de Torá. Para quê? Por quê? Agora a gente entende. Para que quando eles estivessem escrevendo esse Sefer, eles pudessem colocar o quê? Um Roshem positivo aí. E quando eles lessem, ou qualquer outra pessoa lessem, ou outras pessoas lessem, desse Sefer, desse rolo, seriam impregnados com o quê? Com esse Roshem positivo que ele deixou. Então, ou seja, nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com o quê? Com a observação unicamente do Yesh, do perceptível, do palpável. Há um Roshem da personalidade de quem escreveu. Ele impregnou a obra com seu Roshem, mas não é algo tangível. Não se pode ver algo aí. E a pergunta é,
isso ocorre só com um Sefer Torah ou ocorre com outras coisas? Isso ocorre, da pessoa impregnar a sua obra com um Roshem, com o Roshem dela, o Roshem da personalidade dela. Um Sefer Torah. Isso só pode ocorrer com um Sefer Torah ou pode ocorrer com outras coisas? Na verdade, isso pode ocorrer com outras coisas também. Exemplo, Machado. Um quadro. Uma obra de arte. Compramos um quadro. Belo, bonito. O Yesh, o perceptível, o palpável, tá beleza, tá ótimo. Tá excelente. Agora, ademais desse Yesh, o que há nesse quadro que eu comprei? Aquele que fez esse quadro, que fez essa obra, impregnou esse quadro com um Roshem. Como ele estava no momento que ele estava preparando esse quadro. Em que estado ele estava? Estava triste? Estava alegre? Em que ele estava pensando? Qual era o seu estado nesse momento em que ele fez essa obra, esse quadro? Isso impregna nessa obra. Da mesma forma que existe Roshem negativo, da mesma forma que existe Roshem negativo, também existe Roshem positivo. Então nós temos duas categorias de Roshem. Negativa e positiva. Ou, se quiser, positiva e negativa. Por exemplo, geralmente, em Israel, os sábios aconselham que se deve comprar, quando a pessoa vai comprar uma mezuzá, ou algum artigo, algo que ela vai utilizar para cumprir a mitzvah, comprar de pessoas. A pessoa que faz esse material, ou tzitzit, ou a mezuzá, tem que ser uma pessoa temente a Hashem. Tem que ser uma pessoa temente a Kadosh Baruch Hu. Qual o problema? O problema é que ele impregnou isso que ele estava fazendo com o seu Roshem. Por isso que, novamente, muitos sábios, eles próprios faziam o quê? Os seus tzitziot, as suas mezuzot. Por quê? Para não contar com a sorte. Eu não sei o que o cara está pensando na hora que ele estava fazendo. Eu não sei qual era o estado em que ele se encontrava na hora que ele estava fazendo. Então, para não correr esse risco, eles mesmos faziam. Então, já botava pensamento positivo, uma kavanah tová, um pensamento correto, e impregnava aquilo com um Roshem positivo. Bom, agora podemos regressar ao princípio. Tá? Como que a gente começou? Falando do halal, da luz que preenchia tudo, da luz superior que preenchia tudo, e que foi restringida, e que gerou com isso o quê? O halal. Então agora podemos regressar e perguntar, o que ficou? O que é isso que nós chamamos de halal? Ficou um halal, ficou um vazio, verdadeiramente? Então o que ficou aí? Ficou o Roshem do En Sof. O que é veio? A luz do En Sof, preenchendo tudo. A luz do infinito preenchendo tudo. Quando essa luz do infinito, do En Sof, é retirada, que gera-se o halal, o que a gente chama de vazio. Na verdade, o que a gente chama de vazio, não é vazio exatamente. O que ficou aí? O Roshem. Ficou a impressão do que havia aí antes. Ainda que se nós olharmos, ou isso, claro, conjecturando, se nós olhássemos, nós falaríamos o quê? A luz do En Sof não está. Como nós olhamos hoje, a luz do En Sof não está. Dizemos que não está. Mas na verdade, nesse não há um Yesh. Há uma impressão que ficou, que permaneceu dessa luz do En Sof. A pergunta que surge é, alguém pode alcançar algo do En Sof, do infinito? Alguém pode alcançar algo do En Sof, do infinito? Ou está fora do nosso alcance? Bom, conhecemos o caso. A linha que entrou no halal, que entrou nesse espaço, que foi formando as dimensões.
e os níveis que manifestam o Criador. Mas do Ein Sof, pode-se captar algo? A resposta é sim. O que podemos chegar a captar do Ein Sof, do infinito? O que nós podemos chegar a captar? O Roshem do Ein Sof. Por quê? Porque o Roshem permaneceu. Aonde o Roshem permaneceu? Aonde o Roshem do Ein Sof permaneceu? Dentro do Halal. Dentro desse espaço que nós chamamos de vazio. Quando estudamos a Torá, conceito, tá? Das primeiras tábuas, o que eu falei das primeiras tábuas? Qual o conceito que as primeiras tábuas representam? Uma revelação menos condensada. Uma revelação mais aberta. Estamos estudando a Torá hoje, estamos estudando das primeiras tábuas ou das segundas, que é uma revelação mais condensada, mais codificada. Qual das duas a gente está estudando hoje? Qual, na verdade, de qual a gente está estudando hoje? Das segundas. As que ficaram, correto? Mas aqui está a ideia. Mesmo que nós estamos estudando das segundas tábuas, ou seja, da revelação mais codificada, a ideia é que nós podemos o quê? Chegar a extrair, captar algo do quê? Das primeiras luchot, das primeiras tábuas. Ou seja, da revelação inicial que seria entregue a Israel, ao povo de Israel. O que das primeiras tábuas que a gente pode chegar a captar hoje? Chegar a extrair hoje? O Roshem. Ou seja, fisicamente falando, as primeiras tábuas, não há. Mas sim há o Roshem. E se há o Roshem, quer dizer que nós podemos nos conectar, captar, chegar a captar esse Roshem. Das primeiras Luchot. Luchot Rishonot. E qual é a relevância da presença do Roshem? Qual é a relevância da presença do Roshem? Dessa impressão. Por enquanto estamos ainda usando como impressão. Qual é a relevância disso? De que nos serve sabermos que há um Roshem? O que nos importa? Há um Roshem, o que isso serve para nós? Qual a relevância disso para nós? A importância que podemos alcançá-lo. Captá-lo. Ou seja, para que nós possamos captar esse Roshem, ou seja, porque se, para mim, não há Roshem nenhum, então, como que eu vou agir a partir desse entendimento? Eu vou agir de uma maneira diferente. Por quê? Porque se eu sei que é um Roshem, a pergunta qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Se eu sei que é um Roshem, se eu entendo que é um Roshem, se eu entendo que, ainda que o Yesh não está, ou seja, não é palpável, não é visível para mim, mas há um Roshem aqui que ficou. Qual a pergunta que eu me faço? Como eu faço para conectar-me com essa energia? Como eu faço para captar essa energia? Para capturar essa energia? Então, ou seja, eu já vou... E quando eu pergunto como eu faço, e vão ter as exigências para que eu possa me conectar ou captar essa energia. Então, quando eu sei que é um Roshem, eu vou perguntar como eu faço para me conectar. Quando eu pergunto como eu faço, eu vou ter as diretrizes que vão me ajudar e vão me tornar propícios se eu as cumpro, ou seja, as exigências, para me conectar, para sugar e para extrair desse Roshem. E isso é tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Por quê? Porque quando do lado negativo, uma pessoa quer captar um Roshem negativo, o que ela faz? Ela busca fazer coisas que a propiciem para se conectar com uma energia negativa que está em determinado lugar, com um Roshem negativo que está em determinado lugar. Exemplo, pessoas que se enterram em cemitérios. Por que ela faz isso? Qual é a lógica? Qual é a ideia por trás? Porque ela gosta de dormir no cemitério? Claro que não. Qual é a ideia aqui? Ela sabe que no cemitério há um Roshem. Que Roshem que há no cemitério? Um Roshem negativo. O que ela faz? Se impurifica, bebe sangue, come outras coisas que a impurificam mais e
se torna propícia para quando ela chegar nesse local que tem o Roshem negativo, ela poder estar propícia para, ela ter uma antena para capturar essa energia. Então, a Torá do Malach, ou seja, a Torá que o Malach ensinou, podemos alcançá-la. Podemos alcançá-la. Ou seja, o Roshem que ficou de toda essa Torá que foi ensinada para nós, no ventre materno, pode ser alcançado. O Roshem ficou. As tábuas, as primeiras, ou seja, o conceito das primeiras tábuas, revelação menos densificada, podemos alcançá-las. O Roshem, o que vai chegar a alcançar? O Roshem, o Ein Sof, o Roshem que está no Halal, que ficou no Halal. Por quê? Porque esse Halal era preenchido com a luz do Ein Sof, a luz do infinito. Então, ou seja, podemos chegar a alcançar o Roshem, que ficou também dentro do Halal. Ou seja, tanto a Torá do Malach, que aprendemos, podemos chegar a alcançar o Roshem, quanto o conceito das primeiras tábuas, revelação menos densificada, e o conceito da luz densosa que podemos captar, o Roshem. Essa é a diferença entre uma pessoa que lê e entende. Agora vem um conceito bonito. Essa é a diferença de uma pessoa que lê e entende e uma pessoa que lê e capta o que não está escrito. Tem comentários que a gente lê que a gente fala assim, de onde que esse cara tirou isso? Faz todo sentido, mas não se tirou. Você vira o texto de cabeça para baixo e você não consegue entender de onde que ele tirou aquilo. Da onde está escrito. Para você faz todo sentido. Você vê verdadeiro, emet, mas da onde que ele tirou isso? Não estou vendo. Existe aquele que lê e entende, e existe. Essa é a diferença entre uma pessoa que lê e entende e uma pessoa que lê e capta o que não está escrito. O Yaniv colocou aqui que o advogado é treinado para ler o que não está escrito. Então, a ideia de uma pessoa que lê e capta o que não está escrito, na verdade, do que ela está captando então? Da onde que ela está captando a ideia? Da onde? Do Roshem. Ou seja, quer dizer que uma pessoa pode ler, pode chegar a entender alguma coisa do que está escrito. Mas existem pessoas que se elevam a um ponto que elas leem e captam além do que está escrito. Captam além do que está escrito. Por quê? Porque as palavras da Torá, de onde vieram as palavras da Torá? Minashamayim. Qual é a origem da Torá? Shem. Então, ou seja, a Torá, ela vai muito mais além do que está escrito. Então, ou seja, isso é chamado de essa Chokhmah especial que não está no Yesh. Essa é a Chokhmah especial, essa sabedoria especial que não está no Yesh. Ou seja, não está no palpável. Não está no tangível, no perceptível. De onde se obteve essa sabedoria? De captar o que não está escrito? Do Roshem. Do Roshem do autor. Quem é o autor da Torá? O que a gente falou que um ateu que escreve no Sefer Torá, o Sefer Torá tem que ser queimado? Por quê? Porque o Roshem dele foi impregnado aí. Tá? Então, ou seja, é importante a gente ir internalizando esse conceito, porque ele vai sendo mais ampliado. Tá? Daí, como está escrito o seguinte: Ve'achorma me'ain timatse. Quer dizer, Ve'achorma me'ain timatse. Agora, o que isso quer dizer? Ve'achorma e a sabedoria me'ain. Quer dizer, me'ain literalmente seria do nada. Como assim do nada? Do nada tu encontrarás. Não entendo. Mas eu estou médico. O que isso quer dizer? A sabedoria do nada a encontrarás. Ve'achorma me'ain timatse. Ou seja, o que quer dizer essa frase? Que a sabedoria do nada tu a encontrarás. Agora nós entendemos. O que é o Ain? O Ein, o que é? É o Roshem. Aonde tu vai encontrar? No Roshem. Isso que não é tangível. Bom, agora, para se conectar com o Roshem, o que é necessário?
Até então, que nós estamos vendo. Agora, para se conectar com o Roshem ideal, o que é necessário? O primeiro passo para se conectar com o Roshem, qual é? Qual é o primeiro passo? Reconhecer que existe um Roshem. E por que o primeiro passo para se conectar com o Roshem é reconhecer que existe um Roshem? Por que o primeiro passo é reconhecer? Porque se eu não reconheço que existe um Roshem, eu não vou me preparar adequadamente para me conectar com esse Roshem. Porque, como eu disse, alguns segundos atrás, que se eu reconheço, se eu estou consciente que é um Roshem, então eu vou perguntar como eu posso fazer para me conectar com esse Roshem. Eu sei que há um Wi-Fi. Há um Wi-Fi. Agora, como que eu faço para me conectar com esse Wi-Fi? Qual é a senha? Ou seja, há um Roshem, então eu preciso de uma senha para me conectar com esse Roshem. Então o primeiro passo é reconhecer que existe o Roshem. Saber que existe o Roshem. E saber que existe aí a possibilidade de extrair algo do que aparentemente não existe. Primeiro temos que saber. Temos que estar conscientes disso. Outro exemplo importante, qual é? É a radiação. Por exemplo, se a gente tem uma explosão em algum lugar, em qualquer lugar, a gente tem uma explosão em um determinado lugar. A explosão já terminou, as casas foram construídas, não existe mais bomba, mas o que fica nesse lugar? Houve uma explosão, houve destruições, acabou. Não tem mais bomba, não tem... Casas já foram reconstruídas, a vida já voltou ao normal. Pergunta é, ficou algo ou não? Ficou algo ou não? A verdade é que o Roshem dessa explosão permanece. E que com alguns instrumentos ou aparatos, quiçá podemos captar. Isso é como ondas de celular, ondas de rádio, ondas de televisão, de internet. Quando eu falo de televisão, né, as ondas que são captadas pelas antenas da televisão, são enviadas pelos satélites. Não podemos tocar. Não é tangível. Não é tangível. Porém, ou seja, sendo assim, não podemos chamar isso de IES. Precisamos de um aparelho para captar essas ondas. Mas elas estão aí. Ou seja, vamos supor que uma pessoa mora num lugar distante e ela não está consciente de que existe aí ondas que estão sendo enviadas, ondas que, se ela tivesse uma boa antena parabólica, ela poderia captar e ter a informação que está sendo enviada. Mas se essa pessoa não está consciente disso, ela vai comprar antena? Até que alguém chegue para ela e diga, olha só, tem um sinal aqui, tem ondas aqui de informação, que se você comprar uma antena, você consegue captar. Uma antena XXX, dessa potência, dessa categoria, você consegue captar. Aí essa pessoa toma consciência de que está disponível, porque antes, para ela não existe, correto ou não? Ela chama de EI. Mas há ou não essas ondas aí? Então, o Roshem, agora vamos dar outra tradução para Roshem. Como eu disse, no desenvolvimento eu utilizaria outras palavras. Então, agora, entendemos que Roshem, o que é um Roshem? Onda. Ou se quiser usar o plural em português, ondas. Roshem é onda, ou são ondas. Em hebraico eu estou usando o singular, tá? De Roshem. Então, agora, se já entendemos o que é Roshem, tá? Já entendemos, ou seja, já falamos, demos exemplos, já... Nesse momento, se a gente já entendeu o que é um Roshem, o que é Roshem, vem a pergunta. Onde há Roshem? Onde há Roshem? Resposta. E agora vai vir um conceito muito bonito, tá? Onde há Roshem? Vamos trazer 3 pontos importantes, tá? De onde há Roshem. Roshem está num acróstico, que eu vou escrever aqui em hebraico. Esse acróstico é o acróstico Ashan, tá? Ain, Shin e Nun. Vou escrever aqui para mostrar para vocês.
para ficar mais fácil. Hashem, tá? Hashem é um acróstico. Hashem, tá? Essa palavra aqui, ó. Ain, Shin e Nun. Hashem, tá? É um acróstico, tá? É um acróstico. O Ain se refere a Olam, que é mundo, tá? Que na Kabbalah vai representar espaço, tá? Olam, aqui, nesse acróstico, Olam é espaço. O Shin representa o tempo, Shana, é um acróstico para Shana. E o Nun é para Nefesh, pessoa. Então, Olam, espaço, tá? Olam, espaço. Shana, tempo. E Nefesh, pessoa. Repetindo, Olam, espaço. Shana, tempo. E Nefesh, pessoa. Tá? Vou encostar mais aqui para vocês verem. Olam. Literalmente, Olam seria mundo, mas aqui, no contexto cabalístico, Olam, espaço, tá? Shana. Shana, tempo. E Nefesh, pessoa. Então, ou seja, nesses três elementos, existe Roshem. O que quer dizer isso? Existe Roshem de lugar, de tempo e de pessoa. Repetindo, existe Roshem de lugar, Olam, existe Roshem de tempo, Shana, e existem Roshem de Nefesh, de pessoa. Vamos lá. Roshem de pessoa. A ideia. Roshem de pessoa. Allah diz o seguinte: Asur lehistakel bipnei adam rasha. Está proibido olhar na face de um rasha. De uma pessoa que faz coisas negativas. Está proibido também olhar no rosto, na face de uma pessoa irada. Pergunta, por quê? Qual o problema? Qual o problema de olhar na face de uma pessoa que faz coisas negativas? Eu olhar na face de uma pessoa que está irritada, uma pessoa iracunda, uma pessoa que está nervosa, uma pessoa que está fora de si. Qual o problema? Roshem. Isso pode te impregnar. E vamos ver que o Roshem tem influência sobre a pessoa que capta o Roshem. Ou seja, muitas das vezes, uma pessoa está nervosa, a outra se aproxima dela, capta isso e fica nervosa também. Mais nervosa do que a outra, que ela foi para acalmar. Ou seja, acredito que muitos aqui já devem ter presenciado cenas assim. Uma pessoa está nervosa, a outra se aproxima dela para acalmá-la, capta o Roshem dela, fica mais nervosa que ela. E no final, aquela que ela ia acalmar, acaba tentando acalmá-la. Captou o Roshem. Por exemplo, às vezes, você está perto de uma pessoa que é rachá, uma pessoa que está sempre pensando em fazer coisa negativa. Rachá é traduzido como malvado, né? Quero entrar agora na questão de rachá. Mas o rachá é uma pessoa que faz coisa negativa, pensa em fazer coisa negativa. Está tentado perto dessa pessoa. De repente, te vem pensamentos, você fala, de onde está vindo isso? Calma aí. De onde está me vindo essa vontade de fazer isso? Coisas absurdas que você nunca faria. Que você, como pessoa, você olha para você e fala assim, eu nunca faria isso. Como isso está surgindo? O que houve aqui? Captou um Roshem. Captou um Roshem. Me diga com quem tu andas, que eu te direi com quem tu és. O Roshem. Capta o Roshem. Do mesmo modo, é aconselhável ver a face de um tzadik, de um justo, de uma pessoa que faz coisas positivas, de uma pessoa que busca pureza, que busca santidade, que busca kedushá, que busca elevação, que está no alto nível de consciência. Por quê? Porque esse Roshem desse tzadik, dessa pessoa elevada, essa luz que há dentro dele, porque ele atingiu está num nível de anulação, de auto-anulação, de kedushá alto, essa luz, esse Roshem que ele tem, te impregna. E te influencia e te dá vontade de fazer coisas boas. Ou seja, podemos captar o Roshem desse tzadik. E esse Roshem, o que causa numa pessoa? Ou seja, deixa numa pessoa uma boa impressão. Por exemplo, existem pessoas que só de nós estarmos com elas,
Nós já falamos assim, eu estou bem, eu estou me sentindo tão bem que eu estou com essa pessoa. Tem pessoas que a gente só de estar com elas, a gente já se sente bem. Só de ouvir a voz delas, a gente já se sente bem. Deixa uma boa impressão em nós. Às vezes uma pessoa que você viu pela uma vez na sua vida, uma vez pessoalmente, falou assim, nossa, não sei, mas quando eu encontrei com essa pessoa e ela foi embora, ficou algo, ficou uma boa impressão em mim, ficou algo positivo que eu não sei explicar. Do contrário também, o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa, às vezes você pode, só de olhar uma pessoa, de ver, às vezes, só a imagem dela, você vai falar assim, você, de absoluto, você cai para maluco. Para citar um exemplo. Tu olha a fotografia, você olha a fotografia da pessoa, a imagem, porque a imagem, a fotografia de uma pessoa também tem um rosto. De fato, Fernando, de fato. Há testemunhos. Então, assim, tem pessoas que nós não queremos encontrar. Não queremos estar. Por quê? Tem pessoas que você encontra pela primeira vez, que te deixa uma má impressão. Você se sente mal. Eu nunca mais quero. É assim mesmo, é assim mesmo. Então, o que acontece? Tem pessoas que só de você estar com elas, você quer sair correndo. Há pessoas que chegam num ambiente que parece que a luz se apaga. O que é isso? Aí fica todo mundo assim. O que aconteceu? Está todo mundo rindo, está todo mundo brincando, está todo mundo se alegrando, está todo mundo... Chegou a pessoa, está todo mundo assim. Chegou a tristeza. Aí você ouve os cochichos. E a pessoa não falou nada. O que é isso? Roshem. Roshem negativo. Impregna. Dependendo da sua força. Agora, se o ambiente estiver mais forte do que esse Roshem negativo é expurgado. Por quê? Porque a luz é mais forte do que a escuridão. Or é mais forte do que Roshem. Ou seja, se você está perto de uma pessoa que tem um Roshem negativo, uma pessoa muito triste, depois a gente vai ver os geradores de Roshem. O que gera Roshem? O que gera? Tudo é gerado a partir dele. O que gera Roshem? Quais são os geradores de Roshem? No final eu quero, me lembre para eu poder falar sobre essa questão. Então, ou seja, se essa pessoa que tem um Roshem negativo chega num lugar e esse lugar está muito positivo, essa pessoa, o Roshem dela muda. Ou então ela vai embora. Ou então ela vai embora. Expurgada. Ela é expurgada. Ou seja, por exemplo, é dito que só de olhar para o Cohen Gadol, para o sumo sacerdote de Israel, o homem mais sagrado de Israel, tinha o maior nível de Kedushá, que não podia nem ir no enterro nem da sua mãe nem do seu pai. Era alguém totalmente separado, totalmente puro. A elevação do Cohen Gadol a gente não tem noção do que era. Kedushá, a luz que transitava, a luz divina que transitava por meio do Cohen Gadol, nós não temos noção. Só de olhar para o Cohen Gadol, para a sua Kedushá, para a Kedushá que ele transmitia, para o Roshem que ele transmitia, os sábios dizem que as pessoas tinham vontade de fazer chuva. O que passou? O que aconteceu? O Roshem do Cohen Gadol. Só de olhar para ele, as pessoas que conseguiam captar tinham vontade de fazer chuva. Tinham vontade de se purificar, de se elevar. Ou seja, daí o que nós aprendemos? Que o Roshem exerce influência sobre os que o captam. Exerce influência. Exerce influência. Se eu consigo captar um Roshem de Tzadik, isso vai ter influência maravilhosa, uma influência maravilhosa sobre mim. Mas assim como o Roshem de uma pessoa negativa é fácil de captar, o Roshem de um Tzadik também é fácil de captar. Você sente logo aquela energia, né, de cara. Agora, a pergunta é: sentir e captar? Vai pensando na resposta. Então, estamos falando de algo que não se vê, mas exerce influência. Boa ou o contrário, fácil de ver só não. Há pessoas... Jorge. Oi. A pergunta para dar para captar. Provavelmente, por exemplo, é o primeiro passo que eu que você pode captar
captar a partir do momento que você... se você sente, né? Você sente que ali é um sadique. Você, a partir daquele contato em diante, você pode captar alguma coisa dele. Sim, ou seja, é justamente a questão que eu falei. Para a gente captar hoje, a gente tem que estar consciente. É importante estar consciente. Por quê? Porque se eu sei que é um sadique está ali, ou seja, por exemplo, a ideia é que hoje nós temos muitos exemplos que dão a perfeita ideia para nós do que a gente está falando. Há as ondas que o satélite está enviando. Porém, se eu não tenho uma televisão e tenho uma boa antena, capto ou não? Então eu preciso de quê? De algo que me possibilite captar. Eu preciso de um recipiente correto. A antena é um recipiente. Eu preciso estar propício para captar. Ainda que eu sinta isso. Ou seja, como você está falando, é possível sim, mesmo eu não captando aquele Roshin, porque quando eu capto aquilo me influencia, quando eu sinto não. Por exemplo, uma pessoa pode chegar num local onde é feito estudo de Torá, onde, por exemplo, vou dar um exemplo, Kotel, a maravilha. No Kotel, no muro, sobrou do Beit HaMikdash. Tem um Roshin ali ou não? Tem um Roshin. Tem um Roshin. Tem pessoas que vão para lá e não sabem, não conseguem parar de chorar. Estão sentindo o Roshin. A pergunta é, estão captando o Roshin? Porque quando se capta, captar significa o quê? Compreender, ser fecundado. Quando a mulher é fecundada, ela dá a luz. Ou seja, quando eu capto esse Roshin, esse Roshin me modifica. Quando eu sinto esse Roshin, posso me emocionar, posso chorar, posso ficar maravilhado, mas passou. Respondeu a pergunta? Entendeu? Então, ou seja, você falou, correto. Só de você não saber, um sadique verdadeiro, um racham verdadeiro, a gente sente. Agora, a questão é, para eu poder captar esse Roshin que ele tem, que emite, já é necessário mantendo. Você precisa colocar na mesma frequência, né? Justamente. É opcional? O quê? Captar esse Roshin se você estiver mantendo. Você pode querer ou não, ou te afeta de qualquer jeito. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Alahá fala que tem recipientes que, se eles estiverem tampados, por exemplo, a Torá fala que se uma pessoa morre numa tenda e houver recipientes ali destampados, e o recipiente tampado, o que está no interior dele não é contaminado. O que quer dizer isso? Uma pessoa pode ir num lugar negativo, sentir aquele Roshin negativo, mas não captar aquele Roshin negativo. Não ter a antena para captar. Entendeu ou não? Você pode sentir um Roshin negativo, mas aquilo pode não te influenciar. Você sente, caraca, que coisa ruim. Mas aquilo não te influenciou para você... Você não foi inseminado por aquela... Então, mas eu estou falando uma coisa opcional. Sentir? Captar? Captar é. Porque para captar você já precisa de antena. Se eu tiver antena e eu decidir que eu não quero captar aquele Roshin, é isso que eu estou falando. Tem como. Você se bloqueia. Só de você não querer, você se bloqueia. Então, você encolhe as suas antenas. Entende? Você tampa o seu recipiente. Eu não quero. Porque esse não querer é um desejo contrário. O desejo é o quê? Quando você deseja receber, você atrai uma coisa. Quando você deseja não receber, você já fecha o recipiente. É um soberbo. Eu não preciso aprender. Ele fecha o recipiente, não recebe nada. Entendeu a ideia? Então, continuando. Também temos o exemplo de Moshe, que parava no centro com os 70 anciãos ao seu redor. Moshe captava a energia e os outros se impregnavam da radiação que emanava de Moshe. Isso significa que a Kadosh Baruch Hu tirou de Moshe e deu para os outros. Por que não dá para os outros direto? Não entendo. Então quer dizer que Moshe era o ponto central que captava e os outros recebiam, vamos chamar de Wi-Fi. Por que Moshe? Porque Moshe tinha a capacidade para captar essa energia num alto nível, filtrar e transmitir para os outros. E os outros captarem dele. Na verdade, o que eles captavam era apenas o Roshin. É? Agora, falamos de Roshin de pessoa. Então, pessoa tem Roshin. Pessoa tem Roshin. Tempo, Shana.
Existem templos que possuem um Roshem especial, um Roshem diferente. Por exemplo, Shabbat. Tem um Roshem especial no dia de Shabbat. Tem um Roshem especial. Que Roshem há em cada dia de Shabbat? Que Roshem há em cada dia de Shabbat? Em cada dia de Shabbat existe que Roshem? O Roshem do primeiro Shabbat da criação. Está escrito no primeiro Shabbat da criação: Vaivarech Elohim et Yom asher bi'ir vaikadesh oto. E abençoou Elohim o sétimo dia e o santificou. Há em cada dia de Shabbat um Roshem. Existe em cada Hag também. Ou seja, em cada festa de Am Israel, em cada Moed, a palavra Moed significa o quê? Moedim, né? Os Moedim. Por exemplo, nós temos a tenda do encontro, ou a vez Moed, que é traduzido como tenda do encontro, onde Moshe se encontrava com Boreolam, com a presença de Akadosh Baruch Hu. Os Moedim são dias de encontro. Encontro com o quê? Akadosh Baruch Hu, o que é isso? Encontro com o quê? Encontro com as energias que se manifestaram em vários eventos no passado. O que aconteceu em Pesach? Quais foram as energias que se manifestaram em Pesach? Não só em Pesach na saída do Egito, mas os outros antes da saída do Egito. Ou seja, nesse momento, estão aí se manifestando o quê? Novamente, o Rosh. Está aí presente o Rosh. A Terra, ela faz um giro. Correto? Ela faz um giro. Quando houve Pesach, a Terra estava num ponto. Correto? No seu giro, na sua trajetória, estava num ponto. Ou seja, quando ela dá esse giro de novo e para nesse mesmo ponto, o que ocorre aqui? Ou seja, os eventos passados que ocorreram existem? Estão aí? Não. Ou seja, tangíveis não. Mas o que ficou de tudo isso que aconteceu? Por hoje. Então, cada vez que ela para no mesmo ponto, há a possibilidade de captar o Rosh. Está aí. A mesma coisa das jogadas? Não entendi. Por exemplo, quando a gente volta numa lembrança passada, você consegue sentir a mesma emoção daquela lembrança passada. Aquele mesmo sentimento que você teve também pode ser considerado como Rosh daquele dia. Estou falando de questão de tempo, né? Bom, o que acontece? Quando você passou por aquele evento, alguma coisa você fez e alguma energia pode ter se manifestado. É isso? Você pode lembrar daquele evento e sentir novamente. Uma coisa é sentir o Rosh, outra coisa é captar o Rosh. Você está querendo dizer se pode captar? Pode. Agora, você vai precisar perguntar o que eu preciso para captar esse Rosh. Entendeu? Você sempre vai precisar... Eu captei o Rosh e não só senti. Quando você sabe que você captou e não sentiu, quando isso te move, quando isso te muda, quando te leva a fazer coisas que você sabe que você está fazendo aquilo ali por influência dele. Uma pessoa rachá, olha na cara do Kohen Gadol e tem vontade de fazer esse chuva. Ela não só sentiu o Roshem, esse Roshem penetrou nela. Entende? Ou seja, e levou ela a fazer algo. Levou ela a uma modificação. Tá? Uhum. Pode. Um Rosh tem, como eu posso dizer, um tempo determinado? Um Rosh? Por exemplo, igual um Rachá olhou para a cara do Kohen Gadol e sentiu aquela vontade, ele captou, foi inseminado com aquela vontade ali. Aquilo ali tem um prazo, ou ele vai ficar assim, vai sentir ele vai ficar com tudo ali? Ou é tipo uma essência, um perfume que você passa, ele impregna você um certo tempo, e conforme vai passando o dia, ele vai embora. Respondo para você. Eu acredito que, não sei se todos ouviram a sua pergunta. A pergunta é, se o Roshem é eterno ou tem data de validade? É isso? Respondo para você. A gente tem que fazer peça uma vez só e gamarmo, ou todo ano a gente tem que fazer peça? Por quê? Respondeu a sua pergunta?
Porque a gente tem que fazer Shabat a cada semana. Por quê? Porque o Roshim do Shabat que a gente captou dura quanto tempo? 6 dias da semana. Quando você chega em Shabat, você já precisa de uma recarga desse Roshim. Você já precisa se propiciar de novo para captar esse Roshim. Então, tanto um bom quanto um ruim tem um tempo de verdade. Tô? Então a pergunta é, as festividades, os Hagim. Interessante, né, que Hag, a palavra Hag, né, vem de Hagag, e alguns eruditos da língua hebraica dizem que Hagag vem de uma raiz que significa círculo, circular, andar em círculos. Quer dizer o quê? Que a cada Hag, a Terra dá um giro e se encontra no mesmo ponto onde ocorreu manifestações de energias, de determinadas energias, melhor dizendo. Então, ou seja, a pergunta é, os Hagim é Roshim de tempo ou de lugar? Os Hagim é Roshim de tempo ou de lugar? Ou seja, a priori de tempo. Por quê? Porque cada vez que chega aquele tempo, mas também, por outro lado, a energia que se manifestou em dado momento em que a Terra se encontrava em determinado ponto no seu giro, impregnou também o espaço, lugar. Bom, temos outro exemplo, o exemplo de Eliseu, que era Talmid, que era discípulo de Eliahu Navi, profeta Elias. O que aconteceu? Eliahu caminhava com Elias e Eliseu. Não falo mais Elias nem Eliseu. Elisha caminhava com Eliahu e Eliahu ia fazendo milagres. Aqui, nesse lugar, nesse outro lugar, nesse outro lugar. O que ficou nesses lugares que Eliahu caminhou com Elisha e fez esses milagres? Ficou um Roshim. Quando Eliahu desaparece, o que Elisha faz? Vem por esses mesmos lugares também fazendo o quê? Milagres. Por quê? Porque os mesmos lugares, o que ele estava aproveitando? O que Elisha estava aproveitando desses lugares onde ele passou com seu professor? Com seu rabo? O Roshim. Quer dizer que lugares onde ocorreram milagres em determinados períodos, o que fica aí? O Roshim. Se ele passou depois que ele arrumou, então o tempo de duração foi grande. Você me perguntou o Roshim de influência na pessoa. Na pessoa. Tem diferença. O outro Roshim fica. O Roshim de Shabbat permanece. O Roshim de peso, as energias se manifestam. Todo ano se manifesta. Cada mês tem os seus dias e mais tem Roshim. Ou seja, energias positivas se manifestam em determinados dias e meses do ano e negativos também. Tem positivos e negativos. E nós temos que saber para quê? Para que a gente tome cuidado. Tá? Então, bom, por exemplo, muitas coisas ocorreram em Pêssach, não só a saída do Egito. Por exemplo, Lot, um exemplo, antes da saída do Egito. Lot, quando os anjos, seres espirituais, vieram para a casa dele, Lot, né? Lot em português. É Lot mesmo em português, né? É Lot? Não. Esqueci o nome dele em português. É Lot. Então, Lot, quando os malachim vieram à sua casa, o que aconteceu? Os sábios dizem que nesse dia era Pêssach. Está escrito em Gênesis, capítulo 19, versículo 3, o seguinte. Isso já no final da parte A do Passuk, do versículo, e a parte final, a parte B, toda a parte B. Diz assim, Vayavô el Beitô. E entraram em sua casa, na casa de Lot, os anjos. Vayat lahem, e fez para eles, Mistê, um banquete, o matzot afá vayorrelo, e assou pães sem fermento, e eles comeram. Ou seja, quando os malachim chegaram a Sodoma e Amorá, era um período de quê? De Pêssach. Ou seja, o mesmo período que vai ocorrer depois da redenção de Israel. E o que aconteceu com Lot e com sua família? Foram resgatados. Então quer dizer que aconteceu esse evento com Lot, que Lot
livrado da destruição, ou seja, do julgamento que caiu sobre Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, e depois o Israel também vai ser o quê? Eximido, vai ser salvo do quê? Das penas, dos julgamentos que caem sobre o Egito. E Lot fez um banquete. E o que nós fazemos em Pesa? Um banquete. E Lot fez matzot. E o que nós comemos durante 7 dias? Matzot. Isso é um exemplo de um evento que ocorreu. Tudo isso é para que entendamos que aquilo que chamamos em não há, na verdade, sim existe algo. Sendo assim, a importância de se saber esse conceito é importantíssimo. Por quê? Pois me dá a oportunidade de me preparar, ou seja, de me propiciar, de criar recipientes para captar as energias manifestas aí. Depende de recipiente. Tá? Ou me tornar propício para isso, para captar essas boas energias. Roxa, essas ondas. Nós denominamos como Roxa. Agora, falando de Roxa, me diz Nefesh, pessoa, tempo, Shaná e lugar. Tem Roxa de lugar. Allah diz que não é positivo uma pessoa entrar em lugares de idolatria. Por quê? Eu quero ler um texto da Torá que mostra que a Torá, no seu livro Pshat, a gente está lendo com outra percepção, nós vamos ver que a Torá está querendo nos passar o conceito de Roxa, de lugar. Vejamos na Torá em Devarim, capítulo 12, Pasuk B. Olha o que a Torá diz. Devarim, Deuteronômio, capítulo 12, verso 2. Pasuk B. Diz assim: Abed teabedun et kol amekomot, destruir, tradução literal, destruireis, et kol amekomot, todos os lugares, asher avedu sham agoim asher atem yorshim otam et Elohehem, destruireis, ou, outra tradução, destruireis completamente todos os lugares, Amekomot vem de Makom, lugar, que serviram ali as nações que vocês hão de possuir, serviram ali os seus deuses. A Kadosh Baruch Hu está mandando destruir totalmente os lugares. Qual o problema? Reforma, passam a tinta. Al-Hearim Aramim, lugares sobre os montes altos. Veal Agevahot, sobre as colinas. Vetachat Kol Et Ranant, e debaixo de toda árvore frondosa. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu aqui dá uma ordem e a nível Pshat não se entende. Destruir o lugar. Alguém vai, vou fazer uma trilha, tá? Mas e joga uma água e ponto. O lugar não, está novo. Não é assim que dizem? Lavou, está novo. Ou seja, está novo onde? Lavei, pintei, botei piso, melhorei, tirei o que estava. Está novo. O que está novo? O Yesh. O Yesh. O Yesh. O tangível. Mas o que há ali nesse Yesh? Todo o Roshem dessa idolatria que fizeram aí nesse lugar. Por isso que é muito importante uma pessoa, antes de comprar uma loja para abrir um negócio, saber o que antes ocorreu aí nesse lugar. Oi. Pode falar. Desculpa, eu queria fazer uma conexão. Será que tem alguma coisa a ver? Yeshua diz que o Espírito, depois que ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares secos, áridos, procurando repouso, e depois, não encontrando, ele volta para casa, ele saiu, e diz lá que se ele abandonar da casa, ele procura repouso ali novamente. Ele usou uma linguagem, no entanto, codificada, né? Codificada, né? Tanto que não entenderam o que ele disse ali até hoje, e há muita especulação com relação a isso que ele disse. Sim. Naquela época. Uhum.
Por exemplo, os lugares áridos, círculos, Sim. O que acontece? Vai ficar claro para você, no final que a gente a gente está terminando, e eu quero falar sobre os geradores de Roshim. E aí, acho que vai ficar claro para você. Então, só para a gente terminar esse bloco, falamos de Roshim de pessoa tem Roshim, todo. Tempo tem Roshim, Shana, tá? Nefesh, pessoa. Tempo, Shana, tem Roshim, existe Roshim de tempo, ou seja, eventos que ocorreram. E existe Roshim de lugar, tá? Quer falar alguma coisa, Marcos? Não, só isso. Então, obrigado. O que ocorre? O que gera Roshim? Quais são os geradores de Roshim? Imã. O quê? Ou seja, 3 geradores de Roshim nós temos. E um Roshim negativo não é só um Roshim negativo e fica por assim. E acabou. Não. Por isso que é muito importante uma pessoa... Eu tenho exemplos aqui, perto de onde eu moro, de locais onde ocorreram assassinatos e depois aquilo que era um bar se tornou uma outra loja, faliu, e outra loja faliu, e outra loja faliu. O que está acontecendo aqui? O ponto não é ruim. O que está acontecendo aqui? Uma casa, um casal está muito bem, muda para uma outra casa. E nessa outra casa havia muita briga, muita discussão, houve separação, e muita discussão, e ofensas, e brigas, e ofensas verbais, e mais, além do mais, agressões. Essa casa está impregnada com Roshim. Está impregnada com Roshim. Então, sendo o Roshim uma energia negativa, essa energia negativa serve de alimento, porque assim como na natureza existem energias negativas, existem comidas podres que têm determinados animais que se alimentam desses alimentos, dessas carnes que estão estragadas, que estão podres, estão em putrefação, ou seja, como urubu. Então isso é para nos dar uma imagem do que acontece também no mundo espiritual. Então o Roshim negativo, ele atrai forças negativas. Por que essas forças negativas são atraídas por esse Roshim? Porque essa energia negativa serve para eles de alimento. Então ele vem para mamar desse Roshim. Então, 3 geradores de Roshim. Não sei, ninguém fez a pergunta se pode se trocar de um Roshim de um lugar ou não, né? Então vou deixar em aberto porque ninguém fez a pergunta, né? Então não há recipiente. Tô brincando. O que acontece? 3 geradores de Roshim. Um gerador de Roshim é Makashavá, pensamento. Pensamento gera Roshim. Uma mulher, na hora que está fazendo a comida, no que ela está pensando? Impregna no alimento. Ou uma mulher ou um homem. No que ele está pensando? Está pensando em Torá? Ou está pensando em matar a outra? Ou está pensando em matar o marido? Ou está pensando que uma está com outra? Sei lá. O que ela está pensando? Pensamento gera Roshim. E impregna. Como vimos, o ateu impregnou o Sefer Torá que ele escreveu. Pensamento gera Roshim. Então, um local onde as pessoas estão ali e existem muitos pensamentos negativos, gera um Roshim negativo. Porque o pensamento é um gerador de Roshim. E o que é esse Roshim negativo? E quanto mais pessoas pensando negativo no mesmo lugar, mais forte é o quê? O Roshim que é gerado, as ondas que são geradas. Então quer dizer o quê? Que maior é o poder de atração de forças negativas para aquele local. Por quê? Porque é como o cheiro de algo podre que exala, e logo vem mosca, e logo vem rato, e logo vem animais para usufruir dessa coisa negativa a nível físico. Porque na verdade ele vai usufruir da energia negativa para esse alimento que está estragado. Posso dar um exemplo? E energia negativa, baixo nível, tá, de vibração e densificação energética. Tá? Fala. Pode citar um exemplo? Um funeral? Todo mundo ali pensando coisa negativa, né? Aquela coisa ruim, triste. Fica aquele ar pesado, aquele clima.